Olá, amada igreja, é com imenso prazer e alegria que iniciamos mais uma escola bíblica dominical. Estamos hoje iniciando a lição de número 4 da revista Compromisso, quarto trimestre de 2020. E para dar início ao nosso EBD de hoje, eu convido ao irmão Carlos para fazer a leitura do texto áureo e nos levar a Deus em oração, que Deus possa abençoar a nossa escola bíblica dominical hoje. Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler o texto áureo da lição de hoje, que está no livro de Apocalipse 3, versículo 8. Eu sei as suas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Vamos orar. Santo e eterno Deus, Pai nosso que está no céu, Senhor Deus, a Ti toda honra, a Ti toda glória. Somos gratos a Ti, Senhor Deus, pela noite em paz que Tu nos deste. Somos gratos a Ti por essa manhã, Senhor Deus. Somos gratos a Ti, Senhor Deus, pela oportunidade de, através da escola bíblica dominical, crescer na graça e no conhecimento da Tua palavra. Te pedimos a Tua direção, Te pedimos a Tua orientação para esse momento, Senhor Deus. Usa os Teus filhos que vão ministrar essa aula, Senhor Deus, para que o Espírito Santo de Deus, Senhor Deus, possa estar orientando, possa estar guiando, possa estar conduzindo essa aula, Senhor Deus. Nos abençoa, Senhor Deus, nós que vamos aprender de Ti, Senhor Deus, para que nós não possamos ficar só como ouvintes, mas também que nós possamos praticar. A Tua palavra diz, bem-aventurados que ouvem e praticam a Tua palavra, Senhor Deus. Senhor Deus, tira de nós tudo aquilo que não provém de Ti, tira de nós tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Dá-nos a Tua graça, Senhor Deus, pois a Tua graça nos basta. Tudo isso nós Te pedimos, não porque merecemos, mas pedimos porque confiamos em Ti. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado, querido irmão Carlos. Meus irmãos, nas duas primeiras lições, nós passamos boa parte do tempo estudando aquela introdução ao livro de Apocalipse. Quem escreveu, onde ele escreveu, para quem ele escreveu, como ele escreveu, quem deu aquelas mensagens para ele. Na terceira lição, que foi a semana passada, nós entramos nas cartas. E nós falamos sobre a carta à igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira. E hoje nós vamos ver a carta a Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas cartas expressam os louvores e críticas às igrejas, contêm advertências e promessas para cada igreja. E qual é o objetivo de hoje? Hoje nós vamos estar vendo essas três cartas, conhecer o conteúdo das 3 às 7 cartas à igreja da Ásia Menor. Compreender a atualidade das cartas para a igreja dos cristãos de hoje. E o grande objetivo da lição de hoje é associar o conteúdo das cartas de Apocalipse à realidade da nossa igreja. Observe que foi uma das coisas que nós mais debatemos isso na lição passada. As cartas foram escritas para aquelas igrejas da época, mas acontece que o texto sagrado ele é tão vivo, ele é tão real, ele é tão atual, que serve para ser aplicado nas igrejas de hoje. E esse é o grande objetivo de nós estarmos contextualizando, de nós estarmos trazendo a realidade daquelas igrejas da época para a nossa realidade de hoje. E para começar, eu vou chamar o professor Jurandir para nos falar um pouco da carta às igrejas em Sardes e a carta à igreja em Filadélfia. Por favor, professor Jurandir, nos fale um pouco sobre essas duas cartas. Paz e graça, igreja. Bom dia, irmãos. Estamos aqui na quarta lição. Essa lição trata das cartas às igrejas. Parte 2. Os irmãos viram na parte 1, na lição passada, o comentário às igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira. Hoje vamos ver Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Deixa eu mostrá-los aqui no mapa. Olha só aqui, Pérgamo, né? Tiatira, Esmirna, Éfeso, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então hoje vamos ver Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Elas são cidades, todas elas, aqui da Ásia Menor, né? São cidades que estão em trocamentos de grandes vias, grandes rotas comerciais que vai levar até a Rota da Seda, que vai lá para a China, digamos assim. Tá? São cidades importantes. Então, Sardes e Filadélfia são as cidades que eu vou comentar aqui. Os irmãos sabem
que essas cartas, elas tratam de louvores e também de críticas dadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo, né? Também advertências e promessas. São cartas que estão situadas dentro daquele contexto do século I, mas que nos trazem grandes lições para os nossos dias. Vamos começar com Sardes, né? Eu vou mostrar aqui uma posição. De um lado Sardes, de outro lado Filadélfia. De um lado uma igreja que procede de forma inidônea, de forma errada, e de outro lado uma igreja que vai ter louvor, uma igreja que vai receber louvores do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos começar a ler aqui, né? Apocalipse capítulo 3, a carta à igreja em Sardes. A anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos, dos seus anjos. Louvado seja Deus. Qual é o problema em Sardes? O problema de Sardes é que Sardes é uma igreja que vive de aparência, né? Tem nome de vida, de estar viva, mas é uma igreja que está necrosada, está morta. Ela vive de aparência. Vamos falar um pouco sobre Sardes, porque o contexto histórico e cultural dessa cidade vai acabar influenciando o próprio comportamento dos irmãos dessa igreja. Sardes, ela foi fundada no século VII a.C. Ela era a capital do reino da Lídia, que era um reino helenístico, um reino grego, digamos assim, de cultura grega, e que foi muito poderoso. Sardes, ela se situava no alto monte, né, ladeada por poderosa muralha. E tem mais, essa cidade era cortada por um rio chamado Pactolo, que era um rio que nele se explorava muito ouro. Então era uma cidade assim que era bem guarnecida, né, uma cidade enriquecida, e por outro lado bem guardada também. O comentário diz aqui o seguinte: era uma das cidades magníficas do seu tempo, situada no alto de colina, rodeada com fortes muros, sentia-se imbatível. Então eles sentiam-se inexpugnáveis, imbatíveis. Os seus soldados e habitantes pensavam que jamais cairiam nas mãos dos inimigos. Eles eram orgulhosos, arrogantes e autoconfiantes. A gente vai descobrir que essa cidade, né, vai ser capturada primeiro pelos persas. Ciro vai conquistar essa região toda, depois pelos gregos, né, pelos macedônios e depois pelos romanos. Mas veja, qual é o problema dessa igreja aí? O problema dessa igreja é que essa igreja, ela tinha uma boa reputação, né? Era uma igreja que era um referencial para aquela cidade. Era uma cidade pagã, mas mesmo assim aqueles cidadãos, aquelas pessoas dessa cidade respeitavam essa igreja, né? Aqui no versículo 1 diz assim, que tem nomes de que vive, né, uma boa reputação, mas estás morta. Tem um comentário aqui, que é um comentário de Champlin. Ele diz o seguinte: a igreja de Sardes era louvada por muitas pessoas, mas era um julgamento superficial. Havia ali uma prosperidade e um crescimento externo, mas quem louvava não viam o material necrosado, podre, morto, que ali reinava. Era uma reputação que ultrapassava os seus merecimentos. Então era uma igreja que era reconhecida até pelos pagãos, mas era uma igreja, né, que só tinha isso, aparência, né, aparência e nada mais, porque era uma igreja, né,
que era por dentro necrosada, né, em vias de morrer, em vias de desaparecer. Então, quais eram os pecados dessa igreja? Eram 3, tá? Falta de santidade. Os estudiosos acreditam que aqueles cristãos que frequentavam aquela igreja tinham uma vida oculta, né? As vidas particulares daqueles membros eram assim, algo que muito mau testemunho, tá? Provavelmente frequentavam prostíbulos, comiam carnes oferecidas aos ídolos, participavam daquelas associações idolátricas, enfim, falta de santidade. Uma outra característica, autossatisfação, né? Porque era uma igreja bem estabelecida, era uma igreja rica. Eu vou dizer por que era uma igreja rica. Porque aquela igreja era formada por muitos judeus enriquecidos daquela cidade, né? Havia ali uma comunidade judaica estabelecida e muito rica, tá certo? E muitos daqueles judeus se converteram e foram para aquela igreja então nascente, né? Então eles tinham posses, eles tinham riqueza, né? Tinham essa segurança, e isso dava neles uma sensação de autossatisfação. Eles estavam satisfeitos consigo mesmos, tá? Então a autossatisfação surge ao ser adquirida certa reputação, né? Então eles adquiriram uma reputação ali em torno de toda aquela cidade, e eles ficaram satisfeitos com aquilo, autossatisfeitos. E a autossatisfação é o caminho mesmo para a autoilusão, né? Então eles começaram a se autoiludir dizendo, não, nós estamos bem estabelecidos, nós somos uma igreja enriquecida, nós somos, né, uma comunidade respeitável, e ali eles ficaram naquela dormência. E o terceiro pecado deles é esse, acomodação, né? Eles se acomodaram, tá certo? Apesar da cidade ser uma cidade pagã, extremamente idolátrica, né? Idólatra, tá certo? Intensamente pagã, aquela comunidade não sofreu nenhuma perseguição. Eu quero que os irmãos entendam que a perseguição ela não era uniforme em todos os lugares e simultânea, né? Ao mesmo tempo. Haviam cidades que eram perseguidas e outras que não eram perseguidas. Sardes, ali não houve a perseguição. Então, os judeus, né, daquela sociedade, os cristãos, eles não foram perseguidos. Se os irmãos terem uma ideia, aqueles judeus eles eram tão ricos e poderosos que eles construíram uma sinagoga do tamanho de um campo de futebol. Então, esses judeus que se convertiam iam para essa igreja, né? E nessa igreja, eles se acomodaram. Por quê? Porque era uma igreja que precisava de renovação. Não havia renovação. Era uma igreja que vivia de um certo tradicionalismo, de uma acomodação, de uma vida oculta, reprovável, né? Os pecados dessa igreja são esses aí. Esses 3 pecados que eu acabei de dizer. Falta de santidade, né? Pecados de Acã, pecados ocultos, escondidos. A gente sabe que esses pecados, né, não ficam só nas pessoas, mas acabam contaminando uma igreja inteira. Autossatisfação, eles estavam autossatisfeitos consigo mesmo. Não, está tudo bem, aqui nós somos poderosos, olha como a igreja prospera, parece que vai bem. Até os pagãos diziam que ia bem, mas não ia, né? Então, autossatisfação, eles estavam autossatisfeitos. Cuidado, a autossatisfação pode gerar autoilusão, né? Que está tudo bem, está tudo tranquilo, né? Eu estou agradando o Senhor e na verdade não estou, né? E terceiro, a acomodação. Pelo fato daquela igreja não ter sofrido perseguição, né? Aquela comunidade não ter sofrido perseguição, eles se acomodaram. Esses foram os pecados dessa igreja. Aí o nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer para eles, vai indicar para eles uma renovação. É necessário uma renovação, é necessário uma reestruturação, né? Eles estavam acomodados, autossatisfeitos. Jesus, ele se apresenta, né, como aquele que tem os 7 espíritos, as 7 estrelas. Nós sabemos que 7 no Apocalipse significa perfeição. Ele, o Senhor, é o agente do reavivamento. Aquela igreja precisava de reavivamento, né? O Senhor Jesus, ele é o dono da igreja, ele é o dono, né, dos pastores da igreja. Ele
é que pelo seu Espírito renova todas as coisas. Portanto, aquela igreja precisava de renovação. E a lição que nós podemos trazer para os dias de hoje é a seguinte: não podemos nos acomodar, não podemos nos sentir autossatisfeitos, tá? E outra coisa, sem santidade ninguém verá a Deus. Eu conheço as tuas obras. Né? Aquela igreja era uma igreja que ficava estática, enriquecida, poderosa, né? Até os cidadãos louvavam ela, mas por dentro ela estava necrosada. Já a igreja de Filadélfia, em oposição à igreja de Sardes, recebeu o louvor do Senhor, a aprovação do Senhor. Enquanto Sardes foi reprovada, foi criticada, recebeu a advertência, a igreja de Filadélfia recebeu o louvor do Senhor, a aprovação do Senhor. O que aconteceu com a igreja de Filadélfia? Vamos ler aqui em Apocalipse, ainda no capítulo 3, a partir do versículo 7. Diz aqui assim: o anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Diz à igreja. Então, Filadélfia, né, foi uma igreja que obteve sucesso, né, diante do Senhor. Fala um pouco sobre Filadélfia. Filadélfia, ela tem um espírito diferente de Sardes. Se nós vimos que Sardes era assim, uma cultura arrogante, porque eles se situavam num lugar alto e protegido e eles eram muito ricos, Filadélfia não era uma cidade empobrecida, era uma cidade também que era enriquecida pelo comércio, mas não tão rica e não tão poderosa como Sardes. Filadélfia, ela foi fundada no século II, né, 500 anos depois de Sardes. Quem fundou Filadélfia, né, foi o rei Eudemo de Pérgamo. Ele queria colocar o nome de Filadélfia de Atalo, que era o nome do irmão dele, porque esse irmão era um irmão tão justo, tão correto, tão fraterno, que ele queria colocar o nome de Filadélfia de Atalo. Seria uma espécie de Atalópolis. Mas, na verdade, por força disso, a cidade passou a chamar-se de Filadélfia, né, que significa amor fraternal, né? Fileu Delfos. Então, essa cidade é uma cidade que tem um outro espírito. Eu acho assim que a cultura de uma cidade acaba, né, também influenciando o comportamento das pessoas, inclusive das igrejas situadas nesses lugares, tá? Essa igreja recebe o louvor pela seguinte razão, irmãos. Quando eu falei aos irmãos que a perseguição não era uniforme, né, simultânea em todas as cidades. Por exemplo, Sardes não sofreu nenhuma perseguição, por isso que eles eram acomodados. Mas aqui não, houve uma perseguição aos cristãos, tá? E esses cristãos, eles foram expulsos da sinagoga. Com isso, eles perderam a proteção associativa daqueles judeus. E aí eles começaram a ter os seus negócios boicotados, tá certo? E aí eles começaram a se empobrecer. Por isso que aqui vai falar, né, que é uma igreja que tem pouca força, né, poucos recursos,
pouca influência, porque aqueles cristãos judeus, eles se empobreceram por causa da perseguição. Eles perderam o apoio da sinagoga, né? E sem o apoio da comunidade judaica, eles sendo judeus cristãos, eles começaram a ser alvos fáceis, tá? da administração pública romana. Então eles foram perseguidos, eles foram empobrecidos, mas com tudo isso, eles perseveraram, né? Eles se mantiveram fiel. A palavra de Deus nos diz no versículo 8, né? Eu sei que tens pouca força, no entanto guardaste a minha palavra. Eles foram fiéis, eles não negaram o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E eles se santificavam, eles não se acomodaram como a igreja de Sardes, tá? Então, eles agradaram ao Senhor. O Senhor revela aqui na igreja o relacionamento prioritário é fundamental. Eles tinham um relacionamento prioritário. Diferente de Sardes, que estava se preocupando com a aparência, né? A aparência pública, o que as pessoas achavam, tá certo? Aquele ritualismo, aquele tradicionalismo, né? Eles não, eles se preocupavam em agradar ao Senhor, um relacionamento prioritário. E isso foi a salvação deles, porque eles foram perseguidos, mas eles se mantiveram fiéis, né? A palavra de Deus diz aqui assim, no versículo 10, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Eles perseveraram, não negaram o nome do Senhor. Também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Portanto, é uma igreja que recebe o louvor, porque eles, sendo perseguidos, né, eles se agarraram ao Senhor, não à aparência, não aos costumes, não às tradições, né, não à autossatisfação, não se acomodaram e foram fiéis, e o Senhor os abençoou. E aqui diz, Jesus se apresenta a eles dessa forma: aquele que é santo, aquele que é verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Irmãos, chave significa o controle de tudo. Olha o que o Senhor vai dizer para eles, né? Que eles vão receber uma promessa, tá certo? Vão receber uma promessa. A promessa é que a porta dos céus estão abertas para ele, né? Para esse tipo de igreja, Jesus coloca a porta aberta, que é a garantia de relacionamento e comunhão com o Senhor. E é também o símbolo da entrada no reino do céu. A porta está aberta para eles, a porta da comunhão, porque eles se mantiveram fiéis. E tem mais, olha a continuidade da promessa, né? Eles serão coluna do templo do meu Deus. Isso é Jesus dizendo, né? E deu a essa igreja o nome de Deus, que coisa maravilhosa, aquele nome, né, que ele se revela a Moisés, que é aquele tetagrama que infelizmente nós não sabemos pronunciar, porque não sabemos que vogais é que estavam ali, né? É o Y, o H, o V e H, que a gente chama de Hashem, o nome, que nós não sabemos pronunciar, né? O Adonai. Então este nome vai ser dado a essa igreja, tá? E o próprio novo nome de Yeshua, o ungido, o erguido. Então essa igreja nos dá essa lição, né? Que nós não devemos nos preocupar com outra coisa, senão em agradar o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero terminar aqui de maneira breve dizendo o seguinte: o que é que essas duas cartas, essas duas igrejas nos ensinam? Primeiro, nos ensinam que nós não devemos pecar, tá? Devemos ser santos. Aqueles membros, aquelas pessoas pecavam de maneira oculta. Irmão, se você peca de maneira oculta, você está me prejudicando. Eu não pequei, né? Mas o irmão pecou, estou falando em tese, né? Nós todos estamos sendo recebendo, vamos dizer, as consequências disso, porque nós somos um corpo. É como se o meu dedinho do pé pecasse, né? E a minha orelha está sofrendo por isso. Pecado de Acã. Primeiro, né? Então, falta de santidade. Não devemos ter essa falta de santidade. Aqueles irmãos lá daquela igreja pecavam. Vida oculta. Segundo, não devemos ser autossatisfeitos com nós mesmos. Tá certo? Já tá tudo bem comigo, tá tudo tranquilo, eu sou diácono, eu sou pastor, eu tenho tantos anos de igreja. Não! A autossatisfação nos leva a uma autoilusão. Nós precisamos sempre estarmos renovados, buscando a renovação, buscando agradar ao Senhor. E terceiro, né? Não devemos nos acomodar, porque o crente acomodado não vai ver, né, a transformação, a mudança, o renovo que o Senhor tem para as nossas vidas. E devemos ser como Filadélfia, nos apegarmos ao Senhor.
olhando fixamente para o Senhor e não para as circunstâncias. Que o Senhor nos abençoe, que essas palavras adentrem em vosso coração. Eu não estou falando aqui como transmissor apenas de conhecimento, isso são lições de vida. Que essas palavras entrem nos nossos corações e nos guiem como um farol para que nós possamos, como a igreja de Filadélfia, agradar ao Senhor. Jesus os abençoe. Amém. Muito obrigado, professor Jurandir, por estar sempre disponível a estar nos apoiando aqui na nossa Escola Bíblica Dominical. E agora nós vamos para outro professor, o professor Jorge Evandro. Mas antes de passar a palavra para o professor Jorge Evandro, eu gostaria de ler mais uma vez o nosso textuário. Conheço tuas obras, tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste meu nome. E agora eu chamo o professor Jorge Evandro para nos falar sobre a carta à igreja em Laodiceia. Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. Ao anjo da igreja, escreva, disse Jesus ao apóstolo João. As 7 cartas do livro de Apocalipse foram escritas e direcionadas aos pastores titulares de cada igreja, aqui chamados de anjos. A primeira pessoa a tomar conhecimento do conteúdo da carta foi o pastor da igreja. Fico imaginando o grande impacto que inicialmente a leitura dessas cartas causou nos pastores. Fico imaginando os preparativos que os pastores fizeram para reunir a igreja em assembleia a fim de ler para todos as palavras de Jesus. Imagino também a expectativa da igreja antes da leitura da carta. E fico imaginando o efeito que a mensagem das cartas causou em cada um deles. Não foi fácil para o pastor de Éfeso ouvir de Jesus que a igreja que pastoreava, da qual ele era responsável, havia abandonado o primeiro amor. Não foi fácil para o pastor ouvir que ele deveria conduzir o rebanho que Deus lhe confiara a praticar as obras do princípio, voltando ao primeiro amor. Difícil também foi para o pastor ouvir que se fracassasse em fazer a igreja voltar às obras do princípio, o juízo de Deus traria o fim da igreja de Éfeso. Não foi fácil para o pastor e para a igreja de Esmirna lerem que a perseguição estava próxima e que o diabo lançaria alguns deles na prisão. O que eles fizeram? Fico me perguntando. Saíram correndo, mudaram de cidade, pararam de pregar a sã doutrina, modificaram a pregação para que ela não ofendesse as pessoas, se tornasse mais audível aos ouvidos dos incrédulos. Fecharam as suas portas. O que você faria, meu irmão e minha irmã, diante da perseguição? Fico imaginando o que os irmãos e o pastor da igreja de Pérgamo fez com as pessoas que, ao estilo Balaão, armavam ciladas para a prática da idolatria e da imoralidade sexual para fazerem a igreja cair. Ao pastor de Tiatira, revelou Jesus: tem 2 grupos aí na tua igreja. O primeiro grupo bebe do ensino da falsa profetisa Jezabel, que induz os crentes à imoralidade sexual e às práticas idólatras. O outro grupo, diferente do primeiro, não aprendia e não seguia a falsa profetisa e são estimulados por Jesus a se apegarem com firmeza à sã doutrina até que ele venha. Você tem se apegado à sã doutrina? Você conhece a doutrina pregada por Jesus e pelos apóstolos? Como vai sua vida de estudo bíblico? Quando leio a carta enviada para Sardes, fico com o coração pesado de tristeza ao saber que o pastor ficou sabendo do próprio Jesus, que a igreja que pastoreava tinha apenas
umas poucas pessoas que não se contaminaram com o mundo. Filadélfia, que bênção! É só alegria. Nenhum ponto negativo foi salientado por Jesus. Qual o pastor que não pularia de alegria ao receber uma carta tão preciosa? Eles fizeram da fraqueza força, guardaram a palavra e mesmo diante das piores provações, não negaram Jesus. Se estivéssemos falando aqui de uma competição e o tema do jogo fosse "Não vos conformeis a este mundo", o placar até agora seria de 4-2. 4 para as igrejas que, de uma forma ou de outra, têm se conformado a este mundo. E 2 para as igrejas que têm guardado a palavra, mesmo diante das piores provações. Não têm negado Jesus, representados aqui pela igreja de Esmirna e pela igreja de Filadélfia. Infelizmente, o placar vai se alterar agora para 5-2, pois a igreja de Laodiceia vai entrar em campo e aumentar em favor das que têm se conformado a este mundo. Laodiceia era uma cidade muito próspera. Seu nome significa justiça do povo, revelando seu caráter autossuficiente. A justiça era do povo, não era de Deus. Cidade de economia forte, com um sistema bancário rico, exportava um tipo especial de lã escura e rara, e possuía uma escola de medicina que fabricavam um colírio anti-inflamatório muito conhecido. Geologicamente ficava em uma zona de risco para terremotos, tendo sido vítima no ano 60 depois de Cristo de um terremoto que destruiu grande parte da cidade, que sozinha conseguiu se recuperar e com recursos próprios, sem necessidade de ajuda do Império Romano. A fonte de água que abastecia a cidade entregava uma água morna com alto teor de carbonato de cálcio, com efeito enjoativo. Visitantes não acostumados imediatamente a cuspiam fora. Jesus usou as características da cidade como exemplo para admoestar a igreja que vivia seríssimos problemas espirituais. A coisa mais impactante, irmãos, e mais chocante que Jesus falou para o pastor e para aquela igreja foi que ele se encontrava do lado de fora. Sim, do lado de fora daquela igreja que se dizia cristã. Ele não habitava naquela igreja, pois ela dizia que de nada precisava. Esta situação me faz lembrar as palavras de Jesus em Mateus 7. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Laodiceia era uma igreja cega do ponto de vista de que não conseguia enxergar nem a própria miséria. Não tinha ideia do que era a vontade de Deus. Prosseguindo em Mateus 7, disse Jesus: muitos me dirão naquele dia, olha que alerta, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres. Então eu lhes direi claramente: nunca vos conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Cuidado, quem não procura conhecer a vontade de Deus manifestada na Bíblia para praticar, poderá ouvir semelhante sentença. Jesus, ele fora empurrado para fora da igreja, pelo desleixo espiritual daquela igreja. Por um lado, não rejeitava abertamente Jesus, mas pelo outro também não manifestava zelo espiritual. Por isso, era morna.
A compaixão de Cristo evitava que ela fosse vomitada. Jesus foi empurrado para fora pela arrogância, pelo orgulho intelectual, pela falta de disciplina bíblica e autossuficiência de uma igreja oca dos valores cristãos. Confundiam prosperidade material e intelectual com bênçãos divinas. Como o próprio Jesus escreveu, era uma igreja infeliz, miserável, pobre, cega e nua. A admoestação de Jesus para Laodiceia veio em forma de um amoroso aconselhamento com promessa. Tudo o que ela precisava para deixar aquela condição miserável podia ser adquirido com o próprio Jesus, se com arrependimento e zelo o buscasse, herdando assim um lugar no seu trono. Deus seja louvado. Amém. Amados irmãos, muito obrigado, Jorge Evandro. Amados irmãos, nós sempre falamos, desde o domingo passado, que as cartas foram escritas para a igreja da época, mas só que as cartas são utilizadas, a linguagem, a mensagem que a carta nos traz, serve também para a igreja do dia de hoje. E quais seriam as aplicações para a igreja de hoje dessas cartas escritas há 2000 anos atrás? Quem vai nos falar sobre isso será a professora Ludmila, irá nos falar sobre trazer a realidade do texto escrito naquela época para nossos dias de hoje. Por favor, irmã Ludmila, nos fale um pouco sobre isso. Bom dia, irmãos, graça e paz. É muito bom poder estar aqui novamente com vocês e compartilhar um pouquinho daquilo que eu aprendi. O meu tópico, ele é as lições e aplicações para as igrejas de hoje. E quando eu comecei a estudar esse tópico e a refletir, eu analisei os tópicos anteriores, Filadélfia, no caso as igrejas de Filadélfia, de Sardes e Laodiceia. E comecei a refletir e a me questionar a respeito do que aquelas igrejas faziam para conquistar uma vida com Deus na terra e nos céus. E aí, sobre isso, eu lembrei de uma passagem das 10 moças que fica lá em Mateus 25. Se você tiver com sua Bíblia aberta, abra em Mateus 25, que nós vamos ler até o versículo 4. Vamos lá. Jesus disse: naquele dia o reino dos céus será como as 10 moças que pegaram as suas lamparinas e saíram para se encontrar com o noivo. 5 eram sem juízo e 5 eram ajuizadas. As moças sem juízo pegaram as suas lamparinas, mas não levaram óleo em reserva. As ajuizadas levaram vasilhas com óleos para suas lamparinas. E aí, sobre essas 10 moças, elas tinham algo em comum. Todas acreditavam que o noivo voltaria para buscá-las. Como nas igrejas, né? De Sardes, Laodiceia e Filadélfia. Todas elas acreditavam que Cristo voltaria. Mas existia uma divisão. 5 delas eram ajuizadas, 5 delas eram desajuizadas. E sobre esse ser ajuizado e sobre não ser ajuizada, eu paro para pensar um pouco também na questão da organização. Essas 5 que eram ajuizadas, elas ouviam e faziam aquilo que Cristo orientava, mas elas também se organizavam. Elas entendiam que poderia acontecer algum imprevisto e que elas precisavam estar preparadas para aquele imprevisto. E o imprevisto nessa situação é a ausência de óleo. E elas levaram o óleo reserva. Já as outras 5 não. Ouviram, tem que levar uma lamparina, né, Deus? Ok, vou levar aí uma lamparina. Mas o óleo reserva não precisa não, que eu confio em mim, eu sei o que eu tô fazendo, não preciso não. E não é assim que as coisas funcionam. E essa passagem chama atenção justamente para isso, para a questão da fé, da perseverança, porque elas estavam lá, tinham que passar a noite toda, acabaram até adormecendo, da organização também. Porque não adianta, sabe, ter um relacionamento com Deus, começar a ouvir, não fazer o que ele orienta e não se organizar. Não adianta, só ouve. É o quê? Fantoche? O quê? Vida ou vida aula? Que só ouve e não faz mais nada? Não é isso, sabe?
Um outro ponto importante é que eu quero lhe fazer uma pergunta, na verdade. Você percebe a importância da organização? Percebe? A organização, não falo da organização igreja, falo no sentido de você se organizar, de parar para ouvir o que ele tem para dizer. A revista fala uma frase muito interessante, que diz assim: o vencedor será coluna no templo de Deus. E todas as vezes que eu lembro de coluna, eu lembro de base. Base, sabe quando a gente está construindo uma casa, que tem que fazer aquela fundação, uma fundação muito bem feita, para que as colunas sejam levantadas e tudo mais? Pronto, é nesse ponto que eu quero chegar. Aí eu te pergunto, como que você vai construir uma base se você não parar para ouvir o que ele tem para lhe dizer, o que ele tem para lhe orientar? E aí lá em Mateus 7, fala justamente sobre essa questão de base e tudo mais, que é sobre os 2 alicerces. Um é aquele que ouve o que Deus tem para dizer e pratica, e daí ele vai, constrói a sua casa na rocha, e vem chuva, vem sol, vem vento, tsunami, tanta coisa, e a casa permanece intacta. Independente das situações, a casa permanece intacta, crendo que aquela fundação, aquilo que foi feito, fará com que a casa dele ficará firme até o fim. Já o outro ouve e diz: ouvi, mas vou fazer do meu jeito. Não quero construir na rocha, não quero fazer nada. Quero fazer na praia. Porque pra mim a praia é melhor, fica de frente pro mar, que não sei o quê. Vai lá constrói a casa na areia. E aí vem uma simples ondinha e simplesmente destrói toda aquela casa. E o que esse tema, lições para as igrejas nos dias de hoje, está chamando muita atenção, é para o ouvir e fazer. Eu vejo muito aquela frase na prática. Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. E não deve ser assim, sabe? Não deve. E aí eu te pergunto também, como é que você vai construir uma base se você não para ouvir aquele que tem experiência em construção de bases? Como é que você vai construir uma base eficaz, boa, para você, para a sua igreja, para o corpo de Cristo, se você não para ouvir aquele que tem experiência? Não tem como, sabe? E sobre isso, sobre construir uma base, lá em Apocalipse 3:20, fala assim: escutem, estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Deus ele tá lhe chamando. Ele todos os dias vai na sua porta e bate. Mas entenda, não é a porta da sua casa, é a porta do seu coração. Ele todos os dias fala: fulano, posso entrar? Não, Jesus, hoje não. Fulano, posso entrar? Ah, não, Jesus. Fulano, posso entrar? Pode, Jesus. Ele vai entrar e vai ceiar. E esse ceiar é basicamente construir um relacionamento. É você parar para ouvir o que ele tem para dizer. É você falar para ele o que está no seu coração, lá no mais profundo, aquilo que você nunca falou para ninguém. É você sentar e conversar com ele. E isso ele vai te moldando, te formando e te fazendo florescer e frutificar. Agora que a gente está nesse período de primavera, né? Ele vai te fazer florescer. Primeiro ele vai tirar as camadas ruins, o mato, ervas daninhas. Depois ele vai começar a colocar adubo nessa terra, vai colocar as sementes, vai preparar o solo, como na casa, sabe? Lá dos 2 alicerces, vai preparando o solo para vir plantar semente, vai começar a regar e vai fazer com que você floresça. E aí eu te pergunto, e aí, topa sentar à mesa com ele? É isso, gente. Beijo. Muito obrigado, Ludmila, por estar sempre aqui também participando de forma brilhante. Aliás, todos os jovens têm participado da nossa escola bíblica de forma extremamente enriquecedora, mostrando que estão cada vez mais preparados para estarem participando da nossa escola bíblica dominical. Meus irmãos, observe a advertência final em todas as cartas. Apocalipse capítulo 3, versículo 22. Quem tem ouvidos a ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Observe que em todo o final do texto,
as cartas às igrejas terminam geralmente dizendo isso. E quando a gente fala na questão de espírito, vem sempre aquele pensamento da terceira pessoa da Trindade, Pai, Filho e o Espírito Santo. Mas só que a gente observa aqui o seguinte, que o próprio Cristo, o próprio Deus é quem está falando. Ou seja, essa mensagem não era de João, era do próprio Deus às igrejas. E nós devemos pensar, meus irmãos, isso é uma coisa que o autor fala, nós devemos pensar na igreja como um organismo vivo e não apenas como pessoa jurídica. E quando a gente fala do organismo vivo, é aquela questão da adaptação, aquela questão da transformação. Exemplo, por exemplo, quando uma veia está... uma determinada veia do organismo ela está entupida, o organismo encontra um outro meio daquele sangue circular. Se porventura o indivíduo tira, por exemplo, o rim, o organismo se reestrutura para funcionar com apenas um rim. E o organismo sempre ele é vivo, ele sempre se adapta a esse tipo de situação. E por isso que ele coloca a igreja como um organismo vivo. Não devemos entender a igreja como pessoa jurídica, e sim como organismo vivo. E quando Deus manda essa mensagem, essa carta às igrejas, é justamente alertando que ela deveria se mudar, ela deveria se adequar às exigências da palavra do Espírito Santo, a palavra do Cristo, a palavra de Deus. Essas seriam as advertências finais em todas as cartas. Amados irmãos, o autor ele conclui de forma bem contundente o que eu posso fazer hoje para colocar em prática minha mudança de atitude em relação ao conteúdo do que foi estudado. As igrejas hoje precisam ser capazes de fazer um diagnóstico do seu estado espiritual. Se estiver correndo o risco de ser encontrada enferma a ponto de morrer espiritualmente, precisará rapidamente corrigir-se com Deus. O que o Senhor da igreja espera é que suas agências atuem vigorosamente em prol do seu testemunho e não ser achada igreja de crentes mornos. Observe o seguinte, meus irmãos, que as 7 cartas às igrejas, elas procuram justamente alertar as igrejas de um estado que estava deficitário, que era justamente essa frieza espiritual, o que é uma porta de entrada para o inimigo, para o pecado. Essa foi a 4ª lição que nós estudamos as cartas. No próximo domingo, nós já começamos a entrar em outro ponto, o início da visão. Então, observe que nós estamos estudando o livro de Apocalipse de forma bem detalhada, para que possa ficar fácil o entendimento. Por isso que nós teremos 3 meses para nós estudarmos de forma bem prática e profunda o livro do Apocalipse, para que não possa ficar muito conteúdo de uma única vez. Então, por isso que será bem fracionado, vamos dizer, em doses homeopáticas. Então, eu aguardo os irmãos no próximo domingo para estudarmos a lição 5. E caso algum irmão que não recebeu em PDF, não recebeu por e-mail a revista, pode nos solicitar que a gente manda para os irmãos pelo WhatsApp. É só nos solicitar que a gente manda para os irmãos a lição do próximo domingo. Um grande abraço para todos e até o próximo domingo. Adoramos, Senhor, me enchemos com teu amor, para nunca de cada esquecer, cada dia sua vida viver, nossas vidas em cruz transformado, refrigério na alma nos dá, e agora outros irmãos nos unimos a ti em oração.
Senhor, vem encher-nos com o teu amor, para nunca agitar, esquecer, cada dia sua vida viver, nossas vidas em paz transformar, refrigério pra alma nos dar. E agora com outros irmãos nos unimos a ti em oração. E agora com outros irmãos nos unimos a ti em oração.